o Ministério Público denuncia 7 e arquiva investigação contra o Carlos Bolsonaro por rachadinha no gabinete do vereador. Aquele escândalo, né, gente? Tem evidências aí, muitas coisas que já saíram sobre esse esquema no gabinete do Carlos, que é vereador no Rio. E o MP denunciou o chefe do gabinete, o Jorge Luiz Fernandes, o Jorge Sapão, e outras 6 pessoas pela prática da rachadinha, que é uma corrupção, né? O cara contrata funcionário fantasma, que devolve o dinheiro para o parlamentar. E o MP arquivou a investigação contra Carlos, ou seja, todo mundo do gabinete fazia, mas o Carlos está, né, liberado. E segundo o MP, durante a investigação ele teve quebrados os sigilos bancário, fiscal e telemático, mas a investigação contra ele foi arquivada, visto que não se demonstrou circulação de valores para suas contas. E além do Jorge Sapão, que foi denunciado, né, por uma rachadinha, que é um termo usado pela imprensa que define um esquema de repasse de parte do salário recebido por funcionários, servidores ou prestadores de serviço a um político ou a assessores dele, ou seja, pagou para os assessores, mas ele não sabia, né? O crime é conhecido como peculato. E foram denunciados, além desse Jorge Sapão, o chefe de gabinete Jussiara da Conceição Raimundo da Cunha, Alexander Florindo Batista Júnior, Tiago Medeiros da Silva, José Francisco dos Santos e Andréia Cristina da Cruz Martins e Regina Célia Sobral Fernandes, esposa do chefe de gabinete, esposa do Jorge Luiz. E o Plínio publicou hoje essa matéria, que vocês veem aí na tela. Amigo de Flávio, promotor livra Carlos Bolsonaro de rachadinhas e denuncia só assessores. Quem é o promotor que indiciou esses assessores e livrou o Carlos Bolsonaro? É o promotor Alexandre Murilo Graça, né, do Ministério Público do Rio de Janeiro, e a informação aqui que o Plínio traz é que o Alexandre Murilo Graça, ele esteve em janeiro de 2022 em festa de aniversário de Luciana Pires, que é a advogada do senador Flávio Bolsonaro, e, assim como o irmão, também é alvo de investigação por peculato, que é o nome jurídico do crime de rachadinha, também no gabinete de quando ele era deputado estadual. E esse promotor foi à festa, que foi para um grupo seleto de 150 amigos no Yacht Clube do Rio de Janeiro, e indagado sobre a presença na época, ele disse que não há no Código de Processo Penal impedimento legal em relação à situação descrita. E no Telegram, o Carlos Bolsonaro reclamou do indiciamento dos 7 assessores, e alguns deles nunca estiveram no gabinete, né, em claro evidência aí de que seriam funcionários sem fantasmas. Ele diz que se manifesta indignação com a notícia da denúncia contra integrantes do seu gabinete. E aí, gente, o que você acha, Carlito? Então, indiciaram 7 assessores, livraram o Carlos Bolsonaro no crime de peculato, as chamadas rachadinhas. Então, eu acho que, primeiro, que ele não conhece o Código de Processo Penal, né? Tá bem claro, porque no artigo 104 fala sobre a suspeição do órgão, que é o Ministério Público, inclusive através de um dos seus representantes, como é o caso aí do Alexandre Murilo Graça. Carlito, ele é impedido de ir para algum tipo de festa social? Não, ele não é impedido. Realmente, não existe impedimento que ele possa comparecer em eventos sociais. Mas, se ele vai em um evento social, inclusive de 2 representantes legais, os envolvidos na denúncia, se ele não se denuncia, se declarar suspeito, o magistrado, que inclusive vai acompanhar o caso, pode não acatar a denúncia que foi feita por ele, por entender que, entre aspas, o Ministério Público, através da figura dele, agiu em ato de suspeição. O artigo 104 do Código de Processo Penal, viu, doutor Alexandre Murilo Graça, já que você falou que não tem nada no Código de Processo Penal que impeça você ir para a festa, mas tem que impeça que você se manifeste em atos como esse. Diz aqui, ó, se for arguída a suspensão do órgão do Ministério Público, o juiz, depois de ouvi-lo, decidirá sem recurso, podendo antes admitir a produção de provas no prazo de 3 dias. Ou seja, é provável que a gente tenha a denúncia aí
para que se tenha uma análise se a ação do Alexandre Moreira Graça foi suspeita ou não. Para mim está claro. Estou falando só sobre legalidade. Outro fator, Rovaidri. Marcelo Nogueira, ex-empregado da Ana Cristina Vale, denunciou esquema de rachadinha no gabinete do Carlos Bolsonaro. Outro fator, Dri Rovai. A Andréia Vale, irmã da Ana Cristina Vale, também denunciou esquema de rachadinha. Matérias divulgadas por vários veículos da mídia tradicional, tanto digital, televisiva, impressa, denunciaram também funcionários fantasmas do Carlos Bolsonaro. E aí, sabe o que é interessante de tudo isso? O vereador, Rovai, ele tem de assinar as nomeações. Então, como é que estava esse povo todo trabalhando lá de forma fantasma? O Carlos assinou todas essas nomeações, mas a culpa é do chefe do gabinete. Ele não acompanha quem está na equipe dele? A responsabilidade, inclusive, sobre os malfeitos e as benfeitorias durante o mandato dele, sejam de atos de corrupção ou de benefício dentro da sua gestão, se ficar comprovado, como está nesse caso comprovado, o envolvimento do Carlos, ele tem que ser responsabilizado. A justificativa, Rova, é até idiota, né? Com todo respeito aqui ao Ministério Público. A gente não encontrou movimentação financeira na conta dele para justificar a denúncia. Mas os caras compram um monte de imóvel com dinheiro vivo e que não tem origem, até onde a gente sabe, e isso não é suspeito? Os caras irem em um cofre no Banco do Brasil, Rovai, no mesmo dia que os imóveis são comprados, isso não é suspeito? Os relatórios feitos pelo próprio Ministério Público, que apontam ali os esquemas, inclusive mais de 500 saques feitos aí pelo Jorge Sapão, Dri, inclusive quantias que foram sacadas para pagar contas do Carlos Bolsonaro. A pergunta é, por que o Jorge Sapão pagava a conta do Carlos Bolsonaro? Com o dinheiro do próprio bolso dele. Vamos seguir na linha aí do senhor Graça. Não, tudo bem, o Carlos Bolsonaro não sabia. Mas ele não achava estranho o funcionário dele pagar a conta dele? Só para puxar o saco do chefe? É o mesmo esquema do Mauro Cid, que queria vender a joia só por conta própria, só para depois pegar o dinheiro e falar, ok, chefe, eu achei esse dinheiro aqui, ó. Toma aqui, 80 mil dólares, 60 mil dólares, 200 mil dólares. Isso só mostra, por incrível que pareça, Rovai, que aquela fala do Witzel lá em 2020 está certa, né? O Witzel disse o seguinte, o maior interessado na minha cassação é a família Bolsonaro, porque eles poderão indicar o novo chefe do Ministério Público através de um aliado. E assim aconteceu, Rovai. Se não me falha a memória, no final de 2021, o indicado pelo Ministério Público foi feito, a indicação foi feita pelo Cláudio Castro. E o indicado, supostamente, seria um aliado que abrandaria as punições envolvendo o clã Bolsonaro. De lá para cá, as denúncias contra o clã Bolsonaro só foram ladeira abaixo no Rio de Janeiro. A denúncia contra o Flávio, agora a denúncia contra o Carlos. E outra coisa, Adri, para finalizar minha fala, do jeito que está essa denúncia, ela não prospera. Ou eles vão dar um jeito de entender o óbvio que o Carlos era o líder dessa organização criminosa, ou os 7 serão inocentados. Porque tem, inclusive, assessor, Rovaidri, confirmando o esquema. E o senhor Graça simplesmente ignora. Então, senhor Graça, para o senhor aí que talvez não conheça realmente o Código de Processo Penal, ou talvez não esteja muito preocupado com o que está escrito no Código de Processo Penal, o artigo 104 é bem claro. E o senhor agiu, ao que dá a entender, de modo suspeito, o que fragiliza a sua atuação.